Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está escutando, seja onde você estiver, você está no Café com Záquia, cafécomzáquia.com no site, ó. Mandar um abraço pessoal do Regional. Mandou matéria aqui, ó, que hoje eu vou entrevistar o Padre Osvaldo, ó. Tem muita matéria aqui, ó, e você não pode perder. Mandar um abraço pessoal da Pizzaria Saborella. Mandou pizza deliciosa pra nós aqui, ó. E vamos comer tudo. Beleza? Mandar um abraço pessoal da Merlin Brindes. Ó, canequinha, tem muita coisa bacana. Pessoal da Mercavejo Brasil, você precisa de um estúdio, ó. Aqui onde a gente tá, é o estúdio da Mercavejo Brasil, mercavejo.com.br. Venha conhecer o estúdio, tenha seu próprio podcast. Fechado, galera. Mandar um abraço pessoal também da Óticas Brasil, ó. Limpa meu óculos, limpa a lente, limpa tudo. E você precisa de um óculos bom, Óticas Brasil também. É isso aí. Você quer patrocinar o programa? cafécomzáquia.com. Entra lá, patrocina um projeto, que é isso, ó. Nós estamos querendo trazer bons empresários, bons negociantes, seja quem for. Tenha boas histórias. Aqui, ó, senta aqui, ó. Café doce ou amargo. Aqui, ó, a gente fala, não é, Júlio? A gente fala mesmo, né? Segura a língua do cara aqui, ó. Um abraço pra todo mundo. Vamos começar. Hoje eu tô falando com o prefeito, cara. Olha aqui. Ele é o Osvaldo de Oliveira Rosa. O Padre Osvaldo, o prefeito Osvaldo, o homem do campo, o Campo Futebol, Catanduvense, Catanduva Futebol Clube. Eu não sei mais. Você fala de mim, que eu não sei o que eu faço, mas você faz mais do que eu. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem que ver que horário que o pessoal tá escutando, né? Mas como é que você tá? Tudo bem? Bem, Daniel. Que prazer estar aqui nessa edição especial. Especial, isso né, é demais, cara? Hein? Agora, nós vamos falar bastante coisa de você. Ótimo. Hoje aqui. O meu café tá amargo. Você tomou bastante café hoje ou não? Você tá aqui no Café com Záquia. Você sabe que aqui o Café com Záquia é o seguinte, pode estar doce ou amargo a conversa. Tem que ver como que vai sair um pouco essa conversa, mas vai sair um pouco boa. Sim, mas não tem açúcar, eu vou começar. Não, eu vou começar um pouco com um café mais doce com você aqui. Então, para começar, eu quero saber aonde nasceu o Osvaldo de Oliveira Rosa. Eu nasci na Fazenda Santa de Olinda. Hoje é município de Novaes, mas antes era município de Tabapuã, ficava em torno de 9 quilômetros de Tabapuã, então pertencia a Tabapuã. E ali, eu nasci em casa ainda, naquele tempo não tinha hospital para levar, não se tinha tempo, eu nasci com parteira. Parteira? Eram as parteiras que cuidavam. E nascia bem, né? Não morria muito, não. Graças a Deus. Rapaz do céu. Eu nasci ali, sou de uma família aí de 8 irmãos, né? 2 Deus já chamou para a eternidade, um com 53 anos, e o ano passado, o irmão mais velho que eu, 58 anos, já estou assustado. E aí que você decidiu, você falou assim, eu vou ser padre, foi do nada? Como é que foi isso aí? Então, aí depois, a minha família, eu sou de uma família honesta, de uma família de pessoas que trabalham, de uma família simples, muito simples. E depois na adolescência eu queria jogar bola, o negócio era bola. Meu pai tinha um time de futebol, eu desde criança passei a ter um time de futebol para as crianças. Você jogava bola? E bom, hein? Mas eu jogava onde? Era zagueiro? Olha, onde deixava, mas normalmente Bom, meu pai era o dono do time, ele era o treinador. Nós éramos 6 irmãos e os 6 jogavam. Ou deixava jogar ou levava a bola embora, então. Era o dono da bola também. Então tá bom, ué. E eu formei um time de criança, de 8 a 12 anos. Eu também, eu era o treinador, era o dono do time, o dono da bola. Então sempre joguei nessas condições. Mas eu com 16 anos sofri 2 fraturas, né? E aí eu fui obrigado a me deixar e me afastar do futebol. E nesse período também, aquela juventude, euforia, comecei a ter alguns comportamentos que não eram tão bons. E um dia determinado eu fui à igreja e comecei a gostar da igreja. Quando eu fiz a primeira comunhão, por exemplo, no dia 9 de outubro,
às 15 horas da tarde de 1977. Eu fui sozinho à igreja. Que idade isso aí? Eu tinha 9 anos. Meu pai era um domingo, meu pai foi com o time de futebol jogar lá na Ponte Alta, o time dele era Vista Alegre, e a minha mãe ficou cuidando das coisas, eu fui sozinho na primeira comunhão. Eu era uma família religiosa, mas aquela família religiosa de sítio, sabe? Então eu fiz a primeira comunhão, não tinha interesse nenhum, mas aí com meus em volta dos 17 anos, eu tive alguns acontecimentos marcantes, e um acontecimento marcante, isso vale a pena contar. Estava com os jovens na praça, lá em Tabapuã, paquerando, aquelas coisas de jovem, brincando, e um jovem me empurrou, nessa brincadeira. E eu ia caindo, quase atropelei um senhorzinho, negro, de chapéu, de bengala. O senhor parou e me olhou e disse: você não respeita as pessoas mais velhas. Ali foi um sinal de Deus. Eu fui para casa chateado, falei, estou fazendo alguma coisa errada. Aí, num determinado domingo, fui à missa, comecei a missa sozinho e comecei a gostar. E eu não entendia nada de missa. A única coisa que eu gostava era, naquele tempo, chamava-se sermão. Quando o padre dava a explicação e puxava a orelha do povo, né? Eu gostava porque ia ficar sentado, eu gostava de ouvir. Aquele negócio, senta, levanta, eu não entendia. Aí, aos poucos, eu fui entendendo, e no ano de 1982, participando de uma missa, 83, melhor dizendo, no último final de semana de agosto, de 83, e eu vi um padre, que ele falou, está faltando missionário para a África. E ali saiu um desejo, eu quero ser missionário, eu nem sei onde é a África. Eu quero para essa tal de África. Eu queria sair ali do banco e ir lá falar, padre, eu quero ser padre para ir para a África. Mas não tive coragem. Eu sentava no último banco. Aí no domingo à noite eu fui falar com... Não, aí durante a semana, no dia 8 de setembro de 83, eu saí de casa escondido, eu fui lá falar com o padre que queria ser padre. E era um padre bravo, o padre Lazilá. Tudo bem, você quer ser padre? Então venha domingo, na segunda-feira eu vou levar você para o seminário. Mas ele ia me levar para conhecer o seminário. E no domingo, e foi dia 8 de setembro de 83, uma quarta-feira. Já tinha 10. Eu já tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. E aí, no domingo eu queria falar para meu pai. E como falar que ia para o seminário? Eu nem conhecia o que era seminário. E meu pai, no domingo, antes de ir para o jogo, ele almoçava e tirava uma soneca. Então tinha a cama de casal dele, da minha mãe, e tinha uma caminha do lado onde ele tirava a soneca. E eu fiz uma estratégia. Eu me deitei na cama dele. E ele foi lá se trocar para ir para o campo. Aí eu falei, pai, amanhã eu vou para o seminário. Ele levou um susto, né? Não falou nada, falou para minha mãe. E foi para o campo. Eu também fui para o campo. E eu cheguei no campo, uma pessoa me procurou e falou, o que está acontecendo? Um senhor também. Está acontecendo com você, Oswaldo? Você deixou sua mãe chorando, mas por quê? Você vai para o seminário. Eu nem sabia que a minha mãe estava chorando. Aí eu fui à noite falar para o padre, eu não vou mais para o seminário, minha mãe está chorando. E ali começou uma tratativa. O ano seguinte eu voltei aos estudos, no dia 13 de fevereiro, no dia 10 de fevereiro, não, dia 3 de fevereiro, eu fui a Olímpia conversar com o Frei Francisco, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Falei, Frei, eu quero ser padre. Mas eu não tinha os estudos. Aí o Frei falou, tudo bem, mas você tem que voltar a estudar. Na segunda-feira, dia 14, fui para a escola e voltei a estudar. Voltei a fazer a quinta série, com 17 anos. Já tinham começado as aulas. Aí nesse período me engajei na comunidade. E no ano de 88, dia 6 de fevereiro de 88, entrei no seminário em Rio Claro. Então foi mais ou menos assim. O que muda? O que muda para a pessoa, assim de coração? O que muda você falando, eu vou ser padre? O que você sentiu que muda realmente como ser humano? O direcionamento. A gente tem uma meta, né? E qual é essa meta? É o desejo de servir, de fazer o bem, mas em nome de Deus. E tendo certeza que aquilo que a gente está fazendo está sendo motivado pela presença de Deus. Era isso. Né? E é isso que motiva uma pessoa a fazer o bem, é isso que motiva um sacerdote. Todos nós temos essa motivação, esse desejo do bem, mas a pessoa chamada ao ministério sacerdotal, uma outra vida consagrada, mesmo de outra doutrina, de outra igreja, é aquele desejo de colocar a vida inteira a serviço desse bem.
Então, eu queria me consagrar, viver 24 horas servindo, era nesse sentido, é o desejo do bem. Então, a minha vida passou, aí eu fui deixando os lazeres, os passeios com os amigos, deixei o futebol, eu durante a semana trabalhava no sítio com meu pai, à noite ia para a escola, final de semana igreja, no domingo à tarde, domingo de manhã tomava um ônibus em Catanduva, vinha visitar os doentes aqui no Padre Albino, depois voltava de ônibus, ia para as missas. Então esse desejo de ocupar a vida fazendo bem. E ali já começou um pouco, você começou a acostumar os julgamentos, porque que nem você deve ter sido um jovem um pouquinho mais arteiro, aí você começou a mudar um pouco, aquele jovem arteiro que jogava bola, era divertido, não parava um pouco quieto, quer dizer, as pessoas te viam de uma maneira, você mudou, praticamente da água pro vinho. Sim. Então aquele rapaz já era um outro rapaz, totalmente diferente. Você teve que mostrar para a sociedade que você já não era mais aquele cara. Como que foi? Sim, você tem razão. Mas também a gente foi desfazendo, saindo daquele grupo de amigos que iam para futebol, o grupo de amigos que nós íamos junto para os lazeres, para a praça, para o Foi baile. Natural essa saída? A gente vai se distanciando, à medida que eu fui me engajando na comunidade, outras pessoas começaram a participar da minha vida, né? E na escola, né? Na escola também, eu com 17 anos, estudando com criança, adolescente de 11 anos, 12 anos. Então também tinha uma diferença. Só que ele os alunos já me viam, ele vai ser padre, não falo com ele que vai ser padre. Já vira uma rejeição, você achou que virava uma rejeição? Ao mesmo tempo era um respeito, algumas coisas eu achei que não eram mais chamadas. Nós estamos falando de uma época totalmente oposta de hoje. Sim, nós não vamos colocar hoje de uma época passada. Naquela época passada tinha um pouco de falava, ele vai ser isso, a pessoa já se afastava. Ela vai ser aquilo, a pessoa já se afastava. Itabapuã, mesmo no campo religioso, Itabapuã nunca tinha tido um jovem da cidade, da paróquia, que foi para o seminário e é diferente, padre, né, padre? Né? Não dava para buscar na internet, ninguém entendia o que era isso. Então, eu não sou o primeiro padre é meu irmão da cidade, mas ele foi depois de mim e se tornou padre antes, porque além de eu estar 2 anos atrás nos estudos, mas eu fui para a vida missionária, que tem um tempo maior de preparação. E meu irmão foi para a vida diocesana. Meu irmão foi o primeiro padre da paróquia de Itabapuã, que nasceu ali, foi batizado ali, fez os sacramentos ali, recebeu os sacramentos, e foi para o seminário, participou e foi ordenado em Itabapuã, o primeiro padre. Aí daí que você começou a pregar, né? A missas, aí começou a... Aí foi para o seminário. No seminário tem toda uma preparação, engajamento pastoral, atividades. Missas, e depois como é que começou essa base de se aparecer mais, essa parte de ajudar as pessoas mesmo? Foi quando eu comecei até a conhecer um pouco mais você aqui em Catanduva, até a parte de drogas, né? Eu sempre tive esse desejo, desde criança, quando eu me decidi ainda jovem, 17 anos, ir para a igreja. Eu, por exemplo, durante o dia trabalhava com a família, à noite ia para a escola, ajudava aqueles que estavam na escola, no final de semana eu tinha grupos de crianças que às vezes levavam para a igreja, e para motivar as crianças eu levava para a missa e depois comprava pão doce, comprava doce para motivar essas crianças. À tarde, lá para as 11 horas, meio-dia, vinha para Catanduva, visitar os doentes. Então, esse envolvimento sempre foi muito natural em fazer o bem. No seminário, sempre fui liderando várias atividades. Eu me lembro a questão de drogas, quando eu fui para Campinas, no ano 95, eu fui morar em Campinas, 95. E eu fui fazer pastoral no final de semana num bairro chamado Jardim Campineiro. E quando eu cheguei lá, foi me apresentar para ajudar eu no sábado aos domingos, sábado à tarde, domingo de manhã. Primeira coisa que uma pessoa falou: pá, Oswaldo, visita a família que mataram o filho da mulher lá. E vai eu visitar. Visita fulano que matou, um membro da família morreu. Então eu comecei já a lidar com essa situação. E aí eu comecei a acompanhar um rapaz que era perigoso e envolvido com drogas. Aí eu levei ele para uma casa terapêutica. Então eu comecei esse trabalho em Campinas, no ano 95. Depois de Campinas, 96, eu fui para
Não, 94, melhor dizendo. Em 94, em Campinas. 95 eu fui para Curitiba. Aí Curitiba, a paróquia que a gente participava era a paróquia de centro, uma paróquia de classe média alta, um pessoal frio, e não me conformava. Daí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Aí eu fiquei na porta da igreja durante a missa, antes da missa, entregando folheto para tentar fazer amizade. Aí encontrei 3 meninos que vários domingos iam à missa. Eu falei, você onde você estuda? Eu estudo no colégio tal. Falei, vocês jogam bola? Ah, nós jogamos lá. Eu falei, olha, eu sou jogador de bola, né? Eu sou jogador, tal, eu vim ser padre, mas sou jogador. Eu vou formar um time aqui. Você tem mais amigos? Atrás dos amigos. Então ali eu comecei, né, um time lá em Curitiba, de crianças. Então eles iam à missa das 9 horas da manhã, tinha que participar da missa, e depois da missa nós íamos para a quadra, e eu me apresentava como um treinador, juiz, brigava, discutia, escalava, e foi aumentando. Foi para trazer o pessoal. E as crianças foram aumentando, mas tinha que ir à missa, depois futebol, missa e depois futebol. De repente, os pais começaram a participar. Aí eu descobri que em Curitiba tinha outras atividades com crianças. Aí começamos a participar de amistosos, de jogos. Aí os pais já apitavam os jogos, envolviam, levavam as crianças. Então, em Curitiba, a gente também começou esse trabalho lá. Essa necessidade de descobrir coisas novas para fazer o bem, né? Depois de Curitiba, meu pai estava com câncer, fase terminal, e eu tinha, no ano 96, né, tinha sido transferido para o Mato Grosso, e meu pai fase terminal. Aí me obriguei a vir cuidar do meu pai, para não perder os estudos, fiquei em Rio Preto, 96, 97 e 98, já fui ordenado padre, e dia 1º de janeiro de 99 vim para Catanduva. Quer dizer, você não ficou sentado numa igreja só orando, quer dizer, pelo que eu estou vendo, você viajou para tudo que é lado, conheceu muita gente, acabou criando muita história, conseguiu interpretar muitas pessoas, trazer pessoas, né, arrebanhar pessoas, isso, arrebanhar. Quer dizer, trazer de uma maneira, de outra, que trouxe pessoas para vir jogar bola, trazer pessoas para conhecer o mundo, né? Nós fizemos várias atividades diferentes, cada local. Eu morei Rio Claro 3 anos, 88 a 90, 91 a 93 morei em Batatais, fiz faculdade de filosofia lá, 94 em Campinas, 95 em Curitiba, 96, 97 e 98 em São José do Rio Preto. Mas São José do Rio Preto tinha várias atividades. No dia 13 de março de 98, ainda nem era ordenado, eu fui ordenado diácono no dia 1º de maio de 98 e padre no dia 18 de dezembro de 98. Mas no dia 13 de março de 98, eu já assumi uma paróquia, mesmo estudando, fazendo teologia. Eu estudava no seminário, Rio Preto, dava aula de teologia à noite, 2, 3 para leigos, um curso que tinha lá, e eu terminava as aulas e ia lá para a comunidade. Eu assumi a paróquia Santo Antônio em Mirassolândia. O bispo, na época, Dom Orani, o padre teve umas dificuldades, foi fazer um tratamento e não tinha padre, eu fui lá como seminarista. E ali, é uma história muito interessante, e dessa história saiu um livro. O bispo, no dia 10, na quarta-feira, dia 10 de março, o bispo me chamou, né? 10 horas da noite, Dom Orani, que hoje é cardeal no Rio de Janeiro. Falou, Oswaldo, é o seguinte, lá em Mirassolândia, está precisando de alguém ficar lá, e você foi o escolhido. Aí ligou para o padre, padre, quando você tem missa aí? Eu tenho amanhã, que hora? Então você avisa o pessoal que sábado, às 17 horas, vou celebrar uma missa aí em Mirassolândia. Tá bem. E você fica preparado que na sexta-feira de manhã, eu estarei aí, você vai me acompanhar numa atividade. Na sexta-feira, às 5 horas da manhã, Dom Orani foi lá, recolheu o padre e levou para um tratamento em Curitiba. E no sábado, aí na sexta-feira, eu fui para lá, eu fui para Mirassolândia de ônibus, nem sabia onde ficava Mirassolândia. Cheguei lá perdido, me deram a chave da casa paroquial, fui para casa, e no sábado à tarde o bispo ia celebrar a missa, né? E no sábado à tarde, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que o bispo falar, eu vou fazer, né? Aí o bispo celebrou a missa, e no final da missa, eu atento para ver o que o bispo iria falar. O bispo falou, olha, padre fulano foi fazer um retiro,
Eu falei, não foi fazer retiro, pensei comigo, nem foi se tratar. E o Oswaldo vai ser ordenado diácono agora em maio, ele vai ficar aqui responsável, o padre Albuquerque vai vir os domingos de manhã celebrar uma missa, o restante ele vai tocar, e os documentos, o padre Zezinho, que é de 100, vai assinar a documentação e vai ficar responsável aqui para vocês. Em nome do Pai, e o padre, e o bispo saiu. E eu saí correndo atrás. Eu peguei no braço e falei, Dom Orani, o que eu vou fazer aqui? Ele pegou no meu braço, Oswaldo, olha para frente, e foi embora. E eu olhei para frente, eu vi sua casa paroquial. Ele foi para Ipiguá celebrar outra missa às 19 horas. Falei, meu Deus, olhe para frente, saiu um livro. A minha biografia, o título é Olhe para frente. Porque olhe para frente. Aí eu fiquei pensando naquela noite, o que significa olhe para frente. Ele quis me dizer, eu não sei se ele quis dizer isso, mas o que eu entendi. Oswaldo, do que aconteceu daqui para trás, você não tem responsabilidade nenhuma. Olhe para frente. Tudo bem, então quer dizer, você está me cutucando. Esse Olhe para Frente é um livro, esse livro não é o livro que tanto no meu braço direito, no meu braço esquerdo, praticamente foi homenageado no teatro, ou não? Foi esse lançamento, essa biografia. Foi essa biografia? Quer dizer, então tem que falar disso. Quer dizer, então, esse livro, todo mundo falou, foi ali que eu comecei a conhecer quem que era o padre. Eu não conhecia muito bem, porque todo mundo só elogiava esse padre, né? O padre não sei o quê, o padre das quantas. Tudo bem. Quer dizer, então, esse livro que você foi muito elogiado para todos os lados, o que te deu do dia para noite, eu não sei, tô te perguntando, de falar assim, vou me candidatar. Você ficou louco? O que aconteceu contigo? Você falou assim, vou me candidatar, porque é do céu ao inferno, meu amigo. O que acontece com você? Você estava lá, você estava ajudando, você estava criando, você estava todo mundo te elogiando, todo mundo gostava de você. De repente, eu nunca ouvi falar tão bem e tão mal ao mesmo tempo. Bum! Existe toda uma trajetória, né? Depois, quando eu vim para Catanduva em 99, fui ordenado para Catanduva, um desafio imenso, fomos organizando a comunidade foi crescendo, se desenvolvendo. Na época, aí o Dom Orani tornou diocese de Catanduva e veio o Dom Celso, né? Dom Celso, uma pessoa maravilhosa, o nosso saudoso Dom Celso. E o Dom Celso sempre me deu muito apoio, muito apoio. Dom Celso se aposentou, foi embora, e veio o próximo bispo, Dom Otacílio, de um outro formato de administrar. Ele não queria que o padre ficasse mais do que 5 anos na paróquia, eu já estava praticamente há quase 15 anos, e ali começaram várias situações antagônicas, né, vamos dizer assim, pressões, né? E nessas pressões de tirar o padre, e foram alguns anos assim. Aí o bispo Dom Celso foi embora, Dom Otacílio, veio o Dom Eduardo, e depois em seguida veio o Dom Valdir. E como eu pertenço à diocese de Rio Preto, sou encardinado à diocese de Rio Preto, aqui se tornou diocese, mas eu continuei pertencendo à diocese de Rio Preto. Aí chegou um momento que eles disseram, olha, você tem que ir embora. Eu falei, tudo bem, eu vou embora. Só que nesse período, quando eu falei, eu vou embora, isso foi no dia 18 de fevereiro de 2020. Eu decidi, estou indo embora. Já que é assim, estou indo embora. Mas você não pode deixar, estou indo embora. Então apresento um novo projeto. Eu apresentei um projeto, mas eu tinha certeza que eu ia ficar até junho, e depois, no segundo semestre, iria para Rio Preto, né? Eu teria que reorganizar todas as atividades que nós tínhamos aqui para ir embora. E no dia 4 de março, uns políticos foram conversar com o bispo e falaram da necessidade de ter uma pessoa diferente, e o nome do padre Oswaldo era um nome favorável. Aí eu fui chamado pela igreja, o bispo apresentou, vieram aqui falar sobre isso. Eu falei, Dom, eu nunca pensei em ser candidato, nunca havia pensado, nunca tive vontade. Por quê? Eu sou padre, então
uma pessoa, ela se casa, bem casada, não pensa que um dia vai se separar, né? Eu me tornei padre, vou celebrar missa, coordenar a comunidade, estar a serviço da igreja sempre. Mas aí foi me apresentado, olha, é um desafio. Eu falei, olha, eu só posso assumir se for como para o bem da igreja e como padre, ou seja, com o ministério. Se fosse o ministério, descarto, não tenho vontade. Aí outras pessoas foram me animando para pensar. Então, quando eu decidi, já que é assim, eu tenho que me filiar. E na época eu falei para as pessoas que haviam me abordado, falei, eu vou me filiar num partido, foi o partido que me procurou e procurou vocês, num partido que não é bem aceito, que na época era o PSDB, que estava já o problema da pandemia chegando, né? Todo aquele contexto, não tinha uma boa aceitação, nem lá e também nem aqui, né? O PSDB. Falei, mas eu não posso trair, foram eles que fizeram a proposta, eu vou me filiar a isso, só que eu tenho que me filiar até dia 1º de abril. Você nunca foi político? Você nunca estudou política? Nunca foi atrás de política? Nunca me interessei, eu tive muitos convites, mas nunca me interessei. Nunca foi evento político? Nunca estudou isso? Não, eu fundei a Pastoral Política, Fé e Política em Catanduva, com o intuito de abrir um instituto. Tive reunião com o prefeito, mas sempre no sentido de conscientização, de formação, né? De inserção social, de fazer com que as políticas públicas estejam a serviço da população, sempre era esse objetivo. E aí eu fui amadurecendo, e no dia 20, praticamente 19 ou 20 de março, 21 de março começou o lockdown, 2020. Aí a paróquia fechou, as igrejas fecharam, as atividades fecharam, e foram várias coisas acontecendo. Falei, meu Deus, será que é um sinal? E nesse período eu consegui reestruturar muita associação. Nós tínhamos mais de 100 funcionários com o Catanduva. Aí tivemos que dispensar todo o pessoal do Catanduva, os projetos sociais tivemos que fechar, dispensar os colaboradores, foi reduzindo. E aí quando foi em junho, eu tinha então que decidir, aí eu me filiei, né, no último, acho que dia 30 de março, por aí, dia 29, 30 de março, eu me filiei, e aí começou um processo, e nesse processo, então decidi realmente participar do processo, e no dia 22 de julho, deixei a Paróquia Imaculada Conceição, fui morar numa casa sem nada, saí com as roupas, com os livros, sem carro, sem nada, e com as contas da associação. Você se sentiu um pouco meio... Não sei se é a palavra certa, mas... Uma guerra política no meio do... Quem ia levar o padre, em que partido? Porque você decidiu que partido você ia, mas... Você deixou claro isso para as pessoas? Porque era tanta gente falando que o padre ia para cá, o padre ia para lá, o padre ia para cá, o padre ia para lá, ou era pessoas que gritavam isso? Você deixou bem claro ou não? Você ficou quieto? Quando me procuraram com essa finalidade, foi um partido que me procurou, pessoas de um partido. Então, não teve abertura para outros partidos, porque foi esse partido. Mas antes disso, eu fui presidente de partido, eu fui filiado a um partido. Por que me tornei presidente do partido? Me tornei por causa do meu irmão, que veio aí com o doutor Eleuso Paiva. Eu nem o conhecia, o doutor Eleuso Paiva falou, eu tenho que fundar aqui em Catanduva o PSD e o senhor é o presidente. Eu nem sabia o que era isso, na verdade, né? Aí eu pensei, falei, é um caminho para a gente ajudar as obras sociais. Foi onde eu me tornei presidente, depois deixei e nunca mais me envolvi. E participar, nos períodos eleitorais, os partidos sempre procuravam, pedindo sempre apoio, né? Sempre apoio. E como a gente tinha as obras sociais, você depende, né, da esfera política, de recursos públicos para tocar as obras. Então a gente direcionava certo apoio, ou de forma discreta, ou de forma mais popular, sempre com o intuito de ajudar as obras. Esse era o objetivo. Mas politicamente eu quero participar de um partido para ser candidato. Não houve uma concorrência, porque foi um que me procurou. Eu falei, não posso então ficar me oferecendo
porque eles estão com boa intenção e me querem, e conversaram com a igreja permitiu, né, na pessoa do bispo, me permitiu sair candidato com o ministério, então me mantive ali e não houve concorrência. Então, quer dizer, quando pegaram, você já sabia muito bem onde você ia sair? Sim, e acabou. Sabendo os riscos do partido, que o partido não era bem aceito em Catanduva e nem no estado na época, sabendo todos os riscos, mas eu não posso ser infiel. Venceu a eleição, sentou no primeiro dia, pronto, tava lá, prefeito da cidade. Como é que é isso, cara? Porque você acorda cedo e faz suas orações. Como é isso? De um lado você conversa ali, você manda suas orações para Deus, você tá lá naquelas energias positivas, aí você sai de lá e vai num lugar que praticamente, eu tô falando do meu ponto de vista, eu sou um cara que não vou atrás de político, não peço nada para político, você me conhece muito bem. Sim, eu não peço nada para político, você sabe muito bem disso aí. Quer dizer, mas você trabalha no meio disso aí. Praticamente 90% das pessoas que vão atrás do político é para pedir favores, é para pedir coisas. Quer dizer, é o dia inteiro favor. Cara, e se você não fazer, você não é um bom gestor, né? Como que é viver isso? Porque como é que você dá conta? Porque do céu ao inferno. É orar para Deus e viver uma vida onde é 24 horas ali dentro de uma prefeitura, que é busca do poder incessante ali. Como que é isso? Como é filtrar isso? E dormir depois. E dormir. E dormir. Porque eu acho que você dorme tarde também, né? Sim, mas durmo quando dorme. Durmo. Na vida você tem que ter meta, né? Qualquer objeto, vamos dizer assim, qualquer objetivo, qualquer missão de um cristão, servir a pessoa humana que é a imagem e semelhança de Deus. Qual que é a responsabilidade da igreja? Servir a pessoa humana em imagem e semelhança de Deus, levando a palavra de Deus, o amor de Deus, transformando as vidas. Qual a missão de um sacerdote? Servir a pessoa humana, os fiéis, filhos e filhas de Deus. Quando o contexto me permitiu estar na política e estar prefeito, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, qual que era a minha missão? Servir. Servir quem? A pessoa humana, que é o munícipe, que é o cidadão. Mas quem é esse munícipe? Quem é esse cidadão? Imagem e semelhança de Deus. Então, a meta é servir. Como servir? Utilizando as capacidades, utilizando dos conhecimentos que a gente tem. Eu não tenho conhecimento técnico, não tenho conhecimento político, mas a gente tem vivência de pessoas, né? De comunidade. Colocar isso a serviço da comunidade, a serviço das pessoas. Então, administrar os recursos, administrar o tempo, administrar os orçamentos em favor da população, dentro das regras básicas de um contexto público, né, de uma administração pública. Administrar da melhor forma possível. Então, quando você tem essa meta, olhando a missão é servir, aqueles que falam à direita ou que falam à esquerda, paciência, minha meta é servir. Minha meta é servir a pessoa humana com aquilo que é possível. Na comunidade também é assim. A comunidade aparece muitas necessidades. A gente gostaria, por exemplo, de acolher todas as pessoas que iam pedir ajuda, pedir alimentos. Iam 200 pessoas, a gente só tinha condições de atender 100 famílias. Então se repartia, dividia, mas não conseguia atender todas as necessidades. Pessoas aí pediam uma ajuda aí, por exemplo, de R$1.000, você conseguia ajudar com 200, né? Não conseguia suprir todas as necessidades das pessoas. As pessoas vinham com problemas pessoais, conjugais, se conseguia atender até um certo ponto. Eu me lembro, talvez você conheceu, do Sr. Jorge Sader, família Sader. O irmão dele era médico, eram proprietários rurais lá de Ariranha, mas moravam em Catanduva. Sim. Eu acompanhei muito o Sr. Jorge, era um amigo, ele tinha uma depressão profunda. Eu consegui agendar um médico, doutor Anjo Soares Neto, em Rio Preto. Eu fui no mesmo dia levar minha mãe, e quando eu cheguei lá, a secretária falou, olha, o senhor que o senhor marcou, o Sr. Jorge, ele não veio. Era às 13 horas a consulta dele e da minha mãe às 15 horas. Ele não veio, eu fiquei preocupado, né? Eu cheguei em casa, recebi a notícia que ele havia se enforcado numa árvore lá na propriedade dele em Ariranha. Então, aquilo é uma tristeza, porque eu não consegui suprir
as necessidades dele de salvar a própria vida, de poupar a própria vida. Então, na vida religiosa, você não consegue também atingir todas as necessidades. E na vida pública, muito mais, né? Então, se a gente ficar observando só as necessidades das pessoas, você entra em desespero. Agora, quando você tem uma meta, por exemplo, qual que é a meta? Colocar a casa em ordem o primeiro ano, né? A prefeitura não tinha dinheiro e tinha muitas dívidas e pendências com funcionário. Então, nós tínhamos que tocar a prefeitura num período de pandemia, dando atenção máxima para a saúde, gerenciar todas as demais secretarias dentro das possibilidades e economizar para pagar os funcionários. Foi o que nós fizemos. A meta era suprir as necessidades, as pendências funcionários, que foram 50 milhões. Nós, no orçamento previsto 265 milhões de receita e despesa 262 milhões, de 265 milhões nós economizamos 55 milhões e 51 milhões pagamos as pendências com funcionário. Essa era a meta. Tinha várias outras necessidades, fazer isso, fazer aquilo, sim, mas não podia, né? O segundo ano era a reestruturação dos servidores. A última reestruturação que eles tiveram foi em 96, 26 anos atrás, salários todos defasados. Os gestores anteriores, para não fazer a reestruturação, eles iam dando gratificações. Então, o piso era, por exemplo, R$ 2.500 e dava gratificação de R$ 1.000, de R$ 1.500 para incorporar um pouco no salário. Mas nunca chegava ao piso. Então, a gente precisaria fazer a reestruturação, os funcionários ganhavam muito pouco. Um diretor de escola estava ganhando R$ 3.800 em 2021, os professores ganhando 4, 5 mil, trabalhando 6 horas, o diretor trabalhando 8 horas, 10 horas, e responsável por uma escola. O que estava acontecendo com os diretores? Deixando a direção da escola para darem aula. Menos responsabilidade e um maior salário. Então, os salários eram muito defasados. Um engenheiro, um arquiteto, o teto base na prefeitura é R$ 2.500, enquanto no mercado, na época, era 6 mil, 5 mil, 6 mil. Era muito defasado. Então, em 2022, tocar as obras, implementar alguns novos serviços e fazer a reestruturação. E nós fizemos. De setembro de 2022 a março de 2023, o funcionário que teve menor aumento foi 40%. 40%. E nós incorporamos todas as gratificações. Então, quando você tem várias necessidades, mas você tem uma meta, o que eu posso fazer é isso, né? E em 2022 ainda fizemos uma boa economia, né? Conseguimos economizar 60 milhões. Qual que era a prioridade? Os prédios públicos. Se ia numa escola, faltava isso, outra escola, faltava aquilo. Então, nós fizemos um projeto, vamos reformar todas as escolas, vamos reformar todos os prédios públicos, todas as unidades de saúde. Essa era a meta. E começar a terceirizando vários serviços, que não se podia fazer concurso. 2020, 2021 não podia fazer concurso. E 2022 nós vamos fazer reestruturação, então não podia fazer concurso. Então, nós estamos terceirizando e com projetos sociais e outros projetos e terceirização de serviços, nós empregamos 2022, principalmente 2022 e 2023, mais de 800 postos de serviço. Mas não se falava em Catanduva em dívida? Quando nós assumimos, nós tínhamos várias dívidas pendentes, mas se falava, por exemplo, do dissídio atrasado 2015, que gerou 29 milhões, do cartão atrasado 2015, que nós pagamos dia 30 de janeiro 5 milhões e 200, de um precatório, dos precatórios, nós pagamos em 2021 6 milhões, de uma dívida da IAPMESP, que foi uma OS que cuidou da UPA, foi embora e deixou os funcionários sem pagamentos, e nós indenizamos 4 milhões de reais, e nós assumimos uma ação adicional de 2002, de 20 anos atrás, 6 milhões, e equacionamos essas dívidas. Quando nós assumimos, nós tínhamos em torno de 30 milhões de precatórios. Nós pagamos em 2021 6 milhões, em 2022 pagamos quase 8 milhões de precatórios, agora a gente pretende em 2023 pagar pelo menos 9 milhões de precatórios, só que os precatórios não diminuíram, só aumentaram, né? Só aumentaram. Pagamos aí 14, mais de 20 milhões, né? Quase 24 milhões de precatórios com esse ano, e ainda os precatórios estão aumentando, que são ações dos governos anteriores, ações que foram julgadas, improcedentes,
e que os servidores ganharam, outros os cidadãos ganharam, e hoje a prefeitura tem que pagar. E como é que consegue pagar? Como é que, da onde está vindo o dinheiro? Como é que você consegue fazer isso? Da onde vem tem um percentual permitido, acho que é quase 2% da arrecadação. É bom para as pessoas entenderem. Que a justiça permite utilizar isso para pagar os precatórios. Então tudo é ajuizado e a justiça vai gradativamente, ano por ano, nós vamos eliminando, né? É a justiça que determina as pessoas que precisam receber, né? Não é a prefeitura. Então, acho que nós devemos estar hoje no ano 2019, né? Até 2019 já está praticamente liquidado todos os precatórios. Isso é muito bom. Eu vou até limpar um pouco a lente aqui que esse homem tá falando. Tudo que eu tô perguntando, ele tá falando aqui. Pode tomar uma aguinha aqui, ele fala, hein? Ó, você pergunta, ele fala, hein? Tô aqui, tamo de olho aqui. Você não usa óculos, não? Sim, durante 35 anos usei óculos. Você não conhece isso aqui, ó. Isso aqui você pega lá na ótica aqui, ó, Brasil, lá com um parceiro nosso. Mas esse ano, fazer uma propaganda. Aqui. O Thiago Pizarro fez uma aventura e falou, padre, eu precisava fazer cirurgia de catarata. E ele falou, padre, você não aproveita colocar a lente? Eu falei, se você topar, vamos lá. E aí eu coloquei lente e melhorou muito. Então você é um cara de lente agora. Muda o formato, durante 30 anos você tem um rosto e depois sem o óculos é um outro rosto. A gente se assusta com a gente mesmo, mas melhora na facilidade. Você não precisa estar colocando óculos, precisa estar limpando, isso melhora. Escuta, me fala uma coisa. Eu passo um bom tempo na minha vida, praticamente todo ano, às vezes na porta da prefeitura, reclamando de alguma coisa da prefeitura, ou é aumento daqui, ou aumento ali. Esse ano eu fui lá reclamar bastante do aumento do salário dos vereadores, também do número das cadeiras, que a semana até o pessoal aprovou, né, o aumento das cadeiras. Eu não vou nem perguntar isso também, que isso aí não vem da alçada não é da tal alçada, mas vamos nessa pergunta toda. Quer dizer, essa coisa do trem, que praticamente eu vejo que toda vez que tem uma eleição chegando, começa. Toda vez, a bola da vez é o prefeito. Toda vez que tem, então agora veio para você. Esse daqui é o trem, né? Então a bola é tua. A culpa é tua. O que está acontecendo? Eu não vou perguntar se eu estou a favor ou contra isso. Eu não quero saber. Eu quero que você explica o que está acontecendo, porque é uma manifestação, é gente falando que vai acampar na porta do prefeito, o outro vai acampar não sei quem, é rádio falando, é repórter falando, é o dia inteiro gente falando desse trem, e o que está acontecendo? O dia inteiro é trem, cara. Agora, o que eu vejo é o seguinte, 90% das pessoas que estão falando, eu tenho certeza que vão se candidatar. Isso eu tenho certeza. Isso mais do que juro por Deus. Agora eu quero saber o que está acontecendo. Me explica, por favor, esse trem. Que trem é esse? Por favor. Olha o trem. Não é do Raul Seixas, não. Olha o trem, né? Vamos lá. Detalhes, hein? Sim. Detalhadamente. Sim. Quando você foi contra o quê? Quando a Rumo assumiu o compromisso da concessão, acho que por 30 anos, ela recebeu várias incumbências desse novo contrato, entre elas de trazer soluções o tráfego de trem em 3 cidades nossas aqui, Catanduva, Rio Preto e Mirassol. Eles fizeram, então uma das soluções seria tirar a linha de trem, né? Tirar a linha não, tirar o tráfego de trem da cidade e fazer uma nova linha férrea. Então eles fizeram um projeto. Quando nós assumimos em 2021, a Rumo nos procurou e trouxe esse projeto. E olhando o projeto, nós procuramos também fazer uma contraproposta, porque no projeto da Rumo, o trem, a linha ferro, o novo traçado já passava atrás do Parque Glória, a cidade já estava chegando ali. Até construir, eles tinham dado 2021 até 2025, 2026 a gente consegue entregar. A cidade a cidade já chegou onde praticamente o trem haveria de passar. Aí nós pedimos se poderia estudar e fazer um novo traçado. Aí fizemos um novo traçado, passando mais próximo da Citrovita e tal. E eles foram estudar esse novo traçado.
Só que nesse novo traçado, também, quando a linha trem sai ali de Pindorama, já passa atrás do Pachá. Vai para do Pachá, onde hoje já existem algumas diretrizes sendo pedidas para novos loteamentos e passaria por ali, né? Então, a cidade também estaria chegando. Vendo a situação de Rio Preto, a Rumo levar uma solução para Rio Preto, eles tiveram uma solução que não tem perímetro rural praticamente na cidade de Rio Preto para passar o trem. Rio Preto avança de uma maneira assustadora, né? Onde eles iam desviar para passar em Cedral, vai passar em Piguá, né? Vai ter cidade, né? A cidade de Rio Preto está ampliando, crescendo. E eles estavam fazendo um estudo, uma proposta para Rio Preto para resolver o tráfego dentro da cidade, da linha atual. E trouxeram essa proposta aqui para nós. Quando trouxeram essa proposta, nós achamos bastante prudente. Primeiro, a linha de trem, se for mudar, primeiro ponto, a cidade vai estar lá daqui a um tempo. Vai ser uma problemática daqui a 10 anos, até menos. Segundo, a desapropriação. Parece-me que são 18 quilômetros nesse novo traçado. Quantos proprietários rurais e alguns proprietários com áreas urbanizadas, em perímetro urbano, para serem loteadas, vão permitir naturalmente o trem fazer uma linha ferro, desapropriar a área dele ali dentro, porque ele vai perder, vai desagregar, não vai ter valor, né? Quem que vai fazer um loteamento onde tem uma linha de trem próximo, né? Então, nós vimos incorrer assim, uma situação jurídica, judicial muito grande para desapropriar. Os proprietários vão entrar na justiça e com razão, né? O valor da desapropriação é um valor mínimo, né? E não é o valor real da propriedade. Um outro senão. O tempo de construção. Por exemplo, lá em Rio Claro, quando eles começaram lá em 88, 89, eu morava lá. Eles desviaram a linha, o novo traçado, 11 quilômetros, demoraram 10 anos, lá em Rio Claro. Uma outra preocupação, o que o município vai fazer com o Elefante Branco, ou seja, uma linha ferro dentro da cidade, uma parte passando em buracos, né, com barrancos. E a quinta situação, a linha ferro não é do município, é do governo federal, com a responsabilidade da Rumo. A Rumo está responsável. E a Rumo não vai fazer a doação da linha ferro para o município. A linha antiga, vamos dizer assim, vai continuar no mesmo lugar e eles, tendo necessidade, vão utilizar para passar o trem. E se ela for continuar no mesmo lugar, sem ter uma utilidade frequente, certamente vai ficar com menos cuidado, né? Vai ficar mais descuidada, trazendo mato e outras coisas. E eles estão argumentando, vão lá Rio Claro, foi feito a nova linha, a cidade já chegou, e a antiga linha continua no centro, e quando nós precisamos, nós utilizamos. Vão a Rio Claro, a Araraquara, foi feito um novo contorno, e a cidade já está chegando, e a linha antiga continua, porque ela nos pertence, a concessão é nossa, o município não vai ter a linha. Então, são esses senãos que nos fizeram pensar, né? Então, o novo projeto, começamos a estudar o recurso que eles tinham para fazer um novo contorno de investir dentro da cidade. Aí começamos várias reuniões, eles trazendo o projeto, a gente amadurecendo com os engenheiros nossos, arquitetos, os secretários, e chegamos num consenso. E o consenso é esse. Primeiro, que a responsabilidade é 100% da Rumo, não do município. O município não depende da Câmara Municipal, não depende de plebiscito, depende do compromisso que a Rumo tem com o Ministério de Transportes, com o governo federal. Do município, através da prefeitura e do gestor, no caso do prefeito, só uma assinatura dando autorização para eles fazerem as interferências, né, as intervenções. Então, nós estamos estudando esse projeto. E o projeto, mais ou menos, está detalhado dessa forma, que é muito importante. Quais são os problemas principais? Buzina e o trânsito. Pedestre. Quantas passagens nós temos de pedestre na linha ferro? 5. Uma lá no Pachá 2, lá em cima,
conhecido Pachá 2. Uma ali na Avenida Teodoro, em frente ao Solo 2, em frente ao ML. A terceira, que são um túnel ali no Jardim São Domingo, que dá acesso quase em frente à Lagoa dos Ipês. A quarta, que é a Rua 15 e também ali a Florianópolis, mas utiliza-se mais a Rua 15. E a quinta, a Rua São Paulo. 5 passagens de pedestres. Quais soluções? Construir passarelas. Então, a passarela lá no Pachá, no Pachá 2, outra seria no Solo 1, no São Domingos, uma na 15 e a outra na Rua São Paulo. Então, para pedestre, passarela. Cada passarela orçada é em 6 milhões de reais. Aí nós pedimos uma outra passarela, ali em frente ao shopping, no Coque, né, ali próximo do Coque, tem uma passagem clandestina. E aí negociamos essa passarela, que não estava no orçamento deles. Então, lá no Solo 2, lá há um desnível, e possibilita, se fosse fazer a passarela, ela ficaria muito alta. Então, o túnel. E já no São Domingo já existe um túnel. Então, eles se comprometeram a fazer o túnel, nesses 2 lugares, túneis, no valor de 3 milhões cada um. Então, economizaria 6 milhões. E esses 6 milhões, então, construir a passarela em frente ao shopping. Então, para pedestre, resolvido. O acesso das pessoas à linha de trem. Então, fazer muretas e grades. Né? Grades, 11 quilômetros, o perímetro urbano onde passa o trem. Então, grade dos 2 lados, 22 quilômetros. Então, isolando o contato físico de pessoas à linha de trem. Né? Isolando esse contato, não precisaria, isolando esse contato, o trem não precisa mais utilizar a buzina. Não vai ter impedimento nenhum, utiliza-se uma buzina. Está resolvido. Que é a reclamação do pessoal também. Agora, qual uma outra situação? Nós temos algumas chácaras lá no Pachá 2, para baixo da linha de trem, próximo do rio. E aquelas pessoas então se comprometeram, saindo ali da UPA, ali naquela rotatória, vão construir uma avenida que dá acesso àquelas famílias para poderem ter locomoção, ter o trânsito normal. Então, é o compromisso de construir uma avenida. O trânsito, nós temos 2 pontos de trânsito, de veículos, né? A Rua 15 e a Rua São Paulo. A Rua Florianópolis é adjacente à Rua 15. Então, vamos estudar os viadutos, né? Estudamos todos os viadutos. O viaduto para a Rua 15. Aqui nós temos a proposta ali na Rua Amazonas, com a Avenida São Domingos, em frente onde era a pizzaria Cascata ali. Sim. Ali vai ter uma grande rotatória. Vamos ampliar um pouco a Rua Daniel Subias, paralela a Matilate, para ter 2 mãos, indo e retornando. E onde existe a Igreja Universal, mais particularmente onde era a Associação dos Aposentados, ali na 15, dali sai um viaduto, que vai dar lá na Daniel Subia, no cruzamento com a Marília. Daniel Subia. Quem vai para o São Francisco, pega a direita, a Rua América, e a 15, São Francisco, lá o Solo, pega a 15 e segue. Quem segue lá o Glória, lá para cima, já segue Daniel Subias ou pega outra rua paralela. E também, desse viaduto, uma alça que vai dar na Rua 12 de Outubro. A Rua 12 que passa em frente ao Colegião, ela não termina ali na Rua Goiás, mas tem mais um pedacinho de rua ali, até umas casas. Então, ali vai ser uma rua que vai dar acesso ao Pontilhão. Então, quem desce a Rua 12, já se quiser vir para o centro, já sobe o Pontilhão e dá acesso, vai dar aqui na Avenida São Domingos. Sem nenhuma desapropriação, a não ser uma casa, acho que ali na Rua 12. Porque o espaço, uma parte do espaço que vai utilizar pequena, ali do estacionamento da Igreja Universal, aquele espaço é público, né? A igreja utiliza, mas é um espaço público. Então, vai utilizar um pedaço dali, sem nenhuma desapropriação praticamente. Qual que é o custo para a prefeitura disso? 0. Quer dizer, isso vai ser documentado? Está sendo explicado para as pessoas? Sim, vai ser explicado. Vamos falar agora sobre outro viaduto, o da Rua São Paulo. Sim.
né, da Rua São Paulo. Lá existe a rua, lá na Vila Mota, a Rua 3 de Maio, que vai dar lá na avenida que vai para o Acapulco. Dali na Rua 3 de Maio vai sair o viaduto e vai passar e terminar na Vila São Luís, atrás do Max, Mufato ali do Max, na Rua São Luís, no bairro São Luís, na Vila São Luís, na Rua Bálsamo. Dali quem vem para o centro pega a esquerda, a Avenida São Domingos, e quem deseja ir lá para o Martani, ou então rodoviária, ou Rio Preto, saída Nova Catanduva, pega a direita e vai ter uma avenida ali no Barro Preto, aquela do Rio Barro Preto, que dá acesso à Avenida Olímpia, onde vai ter uma grande rotatória, e as pessoas pegam acesso aos outros bairros. E vai ter mais uma intervenção ainda em frente à SAEC para dar acesso, facilitar o acesso lá quem vai para o Teodoro, aquela região. Esse viaduto também não tem nenhuma desapropriação. Custo 100% da Rumo. O município não coloca um centavo, 100% da Rumo. Na última reunião, nós estamos pedindo várias coisas. Vem fazer essa intervenção depois de várias reuniões. Quando chegou um ponto, um dos engenheiros lá responsável, ele disse, para nós deu, o nosso teto é esse, nós podemos gastar até 370 milhões. E nós já orçamos tudo isso, 370 milhões. Foi o que ele nos disse. Então, eles têm um teto. Se eles gastarem 300 milhões, ou 250 milhões, os 370 milhões, está dentro do teto que eles podem gastar para fazer essas interferências, essas intervenções dentro de Catanduva. Então, não teremos desapropriação praticamente, uma ou outra desapropriação pequena, então não vamos incorrer alguma dificuldade com proprietários. As áreas utilizadas são áreas públicas que não estão sendo utilizadas, né? Não estão sendo utilizadas. Vamos melhorar muito o trânsito dentro de Catanduva, resolver a questão do trânsito das linhas, da linha de trem onde o trem passa e o trânsito é parado, que na Rua São Paulo, na Rua na Florianópolis e na Rua 15, é resolvido, e para pedestre também tem a solução. Isso não depende de nós. O que depende da prefeitura é concordar com o projeto e dar anuência. O restante é com a Rumo. Entendi. Quer dizer, então, custo zero para a prefeitura. Zero para a prefeitura. Isso daí vai ser documentado mesmo. Sim. Isso aqui até tá, por isso que saiu até no jornal, né? Os jornais que Padre Osvaldo confirma viadutos sobre os trilhos. Isso é real. Sim, não é sobre os trilhos, né? Mas para resolver o problema do... sobre os trilhos, vai passar sobre os trilhos, tá certo. Tá, o regional, colocou. Esse aqui. Então isso é real. Sim, é real. Então quer dizer, é muita confusão. A cabeça do povo fica doida. E outra coisa, o que a população precisa? O que a população exige? A questão da buzina e a questão do trânsito. Catanduva tem uma sorte. Por onde passa a linha férrea, residência próxima, você vai ter ali o Coque e algumas casas depois ali do Pontilhão. Eu tentei pesquisar e realmente fiz uma pesquisa muito avançada. Eu acho que as maiores cidades todas têm trem. Todas, as grandes cidades todas têm trem. Eu tentei pegar alguma para te pegar. Eu acho que só Araçatuba que não tem. E graças a Deus que tem o trem. Eu acho que todas tem, Rio Preto, todas, Ribeirão, todas grandes cidades. Nenhuma cidade assim grande que você fala assim, não tem trem. Eu perguntei para pessoas que conheçam, falei, me dá uma explicação aí para eu pegar. Não tem trem, Daniel. Falei, então não dá para entender, entendeu? Assim, a não ser, eu precisava entender o porquê. Falar, vai ter um prejuízo, a gente vai ter se tirasse os trilhos, teria uma evolução a cidade, assim, você fez alguma pesquisa, você escutou o outro lado, assim, o outro lado falou, olha, se tirasse o trem, Catanduva teria um lucro maior, uma evolução maior, tem algum motivo? Tira o tráfego de trem principal, mas não tira a linha ferro, ela continua sob a responsabilidade do governo federal, a responsabilidade da Rumo, e eles vão utilizar assim segundo as necessidades deles. Então não vai trazer uma evolução para a cidade. Nunca vai sair de lá, quer dizer?
Só, quer dizer, o trilho vai ficar para lá para sempre. Hoje, a Ruma cuida, né? A responsabilidade de roçar, manutenção, tudo é da empresa. Você está me dizendo o seguinte, se o trem sair da cidade, desse a volta nela, mesmo ele dando a volta nela, o trilho ficaria para sempre. Para sempre. Vai em Araraquara, pode ir a Rio Claro, o trilho está lá. O antigo, e tem um novo. Então a cidade, lá em Rio Claro, a cidade já chegou no novo traçado, no novo contorno. Então são 2 linhas férreas passando dentro da cidade. Eu já escutei pessoas até quando teve essa proposta de tirar o trilho, pessoas falando que tiraria o trilho e usaria aquele trilho para fazer ligue-ligue entre cidades. Então tem sentido o que você está me falando. Sim, a conversa... Não, a concessionária não vai permitir. Não, estou falando que tem sentido, que não tem o porquê, quer dizer, aquele trilho não ia arrancar. Não vai arrancar. Vão tirar o trilho para virar alguma coisa lá, tirar aquele trilho que eu vou fazer um shopping, eu vou construir um campo de futebol, não ia viver aquele trilho para sempre. Para sempre, para sempre. Agora nós vamos ter um grande investimento dentro da cidade, vamos melhorar muito o trânsito, né? Vamos melhorar muito o trânsito. É preciso ser justo, gente. Eu sei que às vezes as pessoas podem até me dar uma porrada aqui. Você tá do lado do padre, você tá do lado do outro, eu tô do lado da cidade, eu sempre vou estar do lado da cidade, porque eu tô te perguntando, eu não vou falar se eu tô do lado B ou C, eu tô tentando entender. Por isso que eu tô te perguntando isso. Sim. Eu tô tentando entender. Com naturalidade, nós vamos buscar sempre que é o melhor município. Eu preciso entender, porque você vai embora um dia daqui. Você vai parar de ser prefeito dessa cidade. Você entendeu? Você não vai ficar eterno aqui. Não. Eu moro aqui nessa cidade. Eu dificilmente vou acabar pedindo voto para alguém. Eu preciso morar nessa cidade, porque eu amo essa cidade. Eu preciso ver essa cidade evoluindo. Por isso que eu tô te perguntando de todo o coração do mundo, aonde é que a gente vai chegar com essas brigas loucas que tá acontecendo nessa cidade? E por um lado, a gente não briga. Eu não me ponho nenhuma. Eu fico meio doido contigo também, porque eu fico assim, pô, não vai falar? Eu tô até falei, quando eu falei pra você, fala um pouco, porque... Por que você não fala? Porque nós estamos estudando o projeto, foram várias reuniões, trazer um projeto, a gente propõe uma adequação, propõe uma mudança, até chegar num formato comum e dentro daquilo que eles podem investir, dentro do teto dele. Foi aprovado? Está de acordo? Sim, é isso, o possível, vocês vão realizar isso. Agora, eles estão realizando, estão fazendo o projeto. Entendi. Em breve vão trazer o projeto e nós vamos, o Ministério de Transporte e Rodagem, vai mandar uma carta pedindo a anuência da prefeitura para poder apresentar. Quer dizer, então eu vi até outdoor de vereador na rua lá, colocando outdoor, tudo isso aí, então praticamente é uma campanha política. Campanha política infundada, né? Porque tinha que explicar um pouco para a população. Sim. Explicar o que está acontecendo, porque eu gostaria muito que o pessoal... Eu acho que você vai conseguir explicar, então, no futuro, o que vai acontecer. Você vai ter um mapa explicando o que vai acontecer. Sim, vai ter um desenho, vai ter uma apresentação. É maravilhoso. Porque eu tô conseguindo, enfim, você está me explicando, a gente que trabalha com marketing, eu tô conseguindo entender que vai ser bonito, vai ser... A coisa que você está me falando, e não vai demorar. 2, 3 anos, deve ficar tudo pronto. A previsão, sendo aprovado agora, o Ministério de Transporte concordando, nós vamos dar anuência e eles acatando a proposta da Rumo, eles iniciarem desse ano a construção das passarelas, e o ano que vem o início da construção dos viadutos. Os viadutos são grandes investimentos, certamente podem demorar uns 3 anos, 4 anos, mas um tempo bem menor do que fazer um novo contorno. O que você sente? Qual que é a dificuldade a gente vê, às vezes, terça-feira, a gente acaba escutando na Câmara, a gente vê muita aprovação, unanimidade, quando é vereador, faz proposta, unanimidade, aí o prefeito criou alguma coisa, já tem uma coisa bloqueada. Qual que é a dificuldade? Depende do momento, tem momento que todo mundo, tem uma época que todo mundo tá amando o prefeito, tá aprovando tudo, tem momento que ninguém mais aprova mais nada. Como existe essa dificuldade? O que você sente? Por que essa dificuldade? Olha, os projetos que nós enviamos para a prefeitura, que são pontuais, todos foram aprovados, porque nós não encaminhamos nada com segunda intenção. E aquilo que apresentava alguma dificuldade, a gente retirava, repensava, reencaminhava. Nada. Todos os projetos nossos, o projeto da aprovação da FAFICA, de investimento da FAFICA, para a FAFICA não fechar, FAFICA não, o IMES, né? O IMES foi aprovado, do perímetro urbano foi aprovado,
do IPMC, né, da desagregação de massa, foi aprovado. Todos os nossos projetos foram aprovados, né? Ao contrário, nós vetamos nesse período mais de 70 projetos de lei. Vetamos, porque são inconstitucionais, tem erro de iniciativa, né? Iniciativa do executivo e não dos legislativos, e eles derrubam o veto. Aí vai para a justiça e depois nós temos que entrar com a DIN e normalmente ganhamos todos, né? Então a gente vê isso com muita preocupação. Preocupação porque a população mantém uma Câmara que poderia produzir muito mais, né? Quando faz um projeto, discute um projeto que é infundado, né? Que não tem base legal. E às vezes quem está defendendo esse projeto sabe disso, mas quer mostrar para a população que está fazendo alguma coisa. E nós vamos vetar, porque é embasamento jurídico. Eu não posso, como prefeito, seguir o que eu penso, o que eu gostaria. Eu tenho que seguir o embasamento, as fundamentações jurídicas, aquilo que ampara. Então nós vetamos mais de 70 projetos, é muito triste. Se for olhar, acho que as prefeituras do Estado de São Paulo, Catanduva acho que vai estar no alto padrão aí, no ranking maior de cidade da Câmara, que tem maior número de projetos vetados. A gente percebe que a política, no Brasil, a política é que nem time de futebol. É aquele que às vezes grita muito, que às vezes aquele que levanta a plateia, grita, berra, às vezes fala palavrão ou diz algumas coisas, briga com aquele cara que não gosta. Aquele não gosta daquele cara, então ele falou besteira, também não gosto dele, eu não gosto daquele outro. Você está sempre... Às vezes a pessoa tem um pensamento positivo da cidade, mas porque eu não gosto dele, eu tô contra ele. É uma coisa muito alguém que faz barulho. Conta uma historinha. Um avô levou o neto para passear no sítio, na fazenda onde eles tinham, e de manhã cedo pegou o garoto, foi dar uma volta. Era uma mata, né? Estava andando, olhando as árvores, passeando, como você gosta de natureza, né? De repente, o avô escutou um barulho e falou para o neto: filho, olha, é uma carroça. E ela está vazia. E continuaram o caminho, e escutando aquele barulho. De repente, passou o carroceiro com a carroça, e ela estava vazia. Aí o neto perguntou para o avô: vovô, como o senhor sabe? Como o senhor sabia que a carroça estava vazia? Ele dizia: por causa do barulho. O vazio faz muito barulho. Quem tem conteúdo não faz barulho. A gente vê que é impressionante, muito Catanduva, ela, não só Catanduva, gente, é muita necessidade. Eu tive uns bate-papos com muita gente e a gente percebe o seguinte: o sensacionalismo, né? Eu perguntei para uma pessoa muito culta, aonde está a verdade? Às vezes a verdade está na teoria, às vezes não, a maioria é na teoria. E a teoria você tem que estudar, e você tem que pesquisar. E a pesquisa demora muito tempo, e às vezes ela cansa de tanto que você tem que pesquisar. Então, o que é mais rápido? É a manchete. O que é mais rápido? É gritar. O que é mais rápido? É você berrar. Então, às vezes, acusar é muito mais fácil. Então, a pessoa identifica o acusador. Fala: aquele cara não presta. Aí a pessoa já identifica: aquele cara não presta. Então, ele não presta. O outro escuta também que não presta. Mas até você identificar por que ele falou ou tentar descobrir, às vezes o texto é muito grande. Então é mais fácil ler a manchete: aquele cara não presta. Até você ler inteiro o que falou que não presta, é muito grande. Então, para descobrir a verdade, você tem que estudar e pesquisar. E pesquisar dificilmente é poucos. E é para poucos. Então, justamente isso. É impressionante. E aí a gente vê que tá na hora, não sei se tá na hora não, às vezes eu penso que é aquele ditado mesmo, de repente tem que fazer um cercadinho mesmo, deixar tudo, quebrar tudo pra começar do zero, porque eu não sei o que acontece com o Brasil, cara, eu não sei o que acontece com o Catanduva, eu não sei. É o ser humano, o ser humano vive num momento da história de profundo individualismo e de necessidades pessoais. As pessoas hoje vivem, se mantém a partir das necessidades, cada um olhando o seu mundo, o seu único mundo. Aquela visão do todo, dos grandes líderes, os líderes da humanidade sempre pensavam o todo.
os líderes do bem, né? Sempre pensavam todo. O grande líder, Jesus Cristo, ele veio para todos. Agora, os individualistas pensam o seu mundo. E hoje nós vivemos nessa sociedade, né? Cada um olhando o seu mundo, olhando a sua necessidade. Não importa que o outro que está sendo prejudicado. Não importa o que é o benefício que eu vou estar tendo em relação ao outro. Por exemplo, na época do meu pai João de Oliveira Rosa, saudoso, homem bacana, homem maravilhoso, homem honesto, trabalhador. Ele, fiel, ele comprava a mercadoria, tudo que utilizava em casa, na venda do Sr. Pedro Oliveira e do Sr. Olívio Oliveira, eram 2 irmãos, comprava ali. Então, ele comprava para pagar na colheita do café. Então, marcava na cadernetinha, ia comprando. E um dia nós falamos, pai, compra, tem outros lugares, o preço é melhor. Não. Quando eu precisei, eles sempre me acolheram, sempre venderam fiado, sempre. Então, meu pai honrava. Então, ele tinha um vínculo com a pessoa. O vínculo dele é com a confiança, a honestidade, o companheirismo de quem oferecia aquela mercadoria. Meu pai foi assim. Isso foi a vida. Com o passar do tempo, nós não temos uma fidelidade à pessoa. Aí começou o mundo do comércio, ter uma fidelidade a quem oferecia, às vezes, um melhor produto. Estava comprando aqui, mas não pagava, ia comprar na outra loja, ia comprar... Então, a fidelidade não era mais a pessoa, a situação. Passou-se o tempo, eu não tenho mais a preocupação, eu não tenho mais essa fidelidade à situação, de economia. Hoje eu compro aquilo que é mais prático. Se eu vou pedir um lanche, o lanche é bom, mas é lá do meu amigo fulano, mas demora 30 minutos, eu vou lá no outro comércio, demora 15 minutos, e o lanche, eu vou comprar lá. Então, eu não tenho mais esse vínculo nem com a situação e muito menos com a pessoa. O vínculo é com a mercadoria, mas nem sempre com a mercadoria. Não estou comprando aqui porque é a melhor mercadoria, estou comprando aqui porque é mais prático, né? Hoje você trabalha com isso, né? Eu compro pela internet. Eu estou comprando produto pela internet, eu nem sei de onde está vindo a origem desse produto, quem fez o produto, quem confeccionou o produto, quem está por trás desse produto. Meu pai sabia, era o Sr. Olívio Oliveira, o Sr. Pedro Oliveira, era o vínculo com a pessoa. Agora não é mais nem o vínculo com o produto, o vínculo com a pessoa que tem o produto, e nem o vínculo com a cidade. Por exemplo, eu tenho um capricho agora, antes de não fazer isso, eu vou para Rio Preto, vou para todo lugar, mas eu abasteço só em Catanduva, só se for uma situação emergencial. Porque eu falo, não tem que gerar imposto em Catanduva. Eu tenho que gerar imposto em Catanduva. Então, eu tenho um vínculo com Catanduva, né? Abasteço em Catanduva. E com o passar do tempo, então, não tem mais o vínculo nem com a mercadoria, e nem mais com a pessoa, e nem com o contexto. É com a praticidade. Aquilo que é mais rápido para mim, né? Isso vai fazendo com que as pessoas vivem as necessidades e para suprir as suas próprias necessidades. Então as pessoas vão se desumanizando. No período da história, elas foram se coisificando, virando coisas, virando objetos. A marca é o que vale, né? Eu não vejo, vou citar, o Neymar. Eu vejo a marca Neymar. Sim. Eu não sei a história do Neymar, nem quero saber, mas a marca Neymar. Quando ele deixar o futebol e não tiver mais toda essa marca, não quero saber do Neymar. Você sabe que no meu ponto de vista, eu sempre falo que é o meu ponto de vista hoje, eu não quero que ninguém me siga, mas eu acordo todo dia pensando na morte. Então são 2 temas que eu levo na minha vida, é por isso que todo dia eu tento mudar minha história. Porque se as pessoas pensassem todo dia na morte, todo dia. Porque é incrível, você percebe que quando um ente querido teu morre, você lembra da vida. Quando um ente querido teu morre, você lembra da saudade. Então se todo dia você lembra que você pode morrer naquele momento, isso é sério que eu estou falando, isso não é politicagem nenhuma. Então todo dia eu lembro que eu posso morrer naquele momento. Então naquele momento, se eu posso fazer o melhor possível naquele dia, eu vou fazer.
Então naquele momento eu tento fazer o melhor possível naquela cidade onde eu tô, naquele momento onde eu tô fazendo. Então por isso que você fala, quando você falou aqui, nossa, Daniel, cada hora você cria uma coisa, então eu tento criar alguma coisa. Então esse podcast que eu tentei criar é para tentar modificar algum pensamento. Então, se eu tô criando isso aqui, é para tentar criar algum pensamento. E não é um pensamento de trazer você aqui para tentar modificar, melhorar a tua história. Não, é para fazer as pessoas tentarem refletir um pouco mais, para tentar mudar um pouco o conceito de pensadores, refletir um pouco as pessoas. Então, se a pessoa pensar como eu estou pensando hoje, amanhã eu posso não estar mais aqui. Eu posso não estar mais aqui. Então, se eu não estou mais aqui amanhã, então se eu infartar amanhã, as pessoas podem estar gravando isso aqui. E pode escutar, nós dois estamos escutando aqui. E o segundo passo da minha vida, eu não tenho igreja. Eu não sou católico, eu não sou espírita, eu não sou proteção, não sou nada. Eu sou um cara ligado a Deus. Então, onde eu puder fazer o bem possível, eu vou fazer. Eu sou muito ligado a isso. Então são dois princípios que eu tento seguir sempre, porque o que mais eu acho que o que identifica uma pessoa, as pessoas brigam muito por igreja também. Você é católico, cada um tem sua igreja e eu respeito muito isso. Eu sempre falo isso, eu deixo bem claro isso, eu respeito todas as igrejas. Eu só não respeito quando aquelas pessoas acham que aquela igreja é melhor que a outra. Eu acho que todas as casas que tem Deus e todas as casas que levam Deus no coração, elas são perfeitas. Se juntassem todas, seria mais do que perfeitas, seriam justas, porque não teriam guerras, porque você percebe que as pessoas brigam e se matam por causa de Deus, vendem produtos por causa de Deus. Então você vê que o mundo é muito louco, para mim, meu ponto de vista. Então são duas coisas muito claras, que o complicado é deixar o simples na vida. Se a pessoa acordar todo dia e pensar, eu posso morrer amanhã, nenhum vereador de Catanduva estaria brigando e discutindo o que se pegasse isso, aquilo. Eles estariam achando uma solução para melhoria. Porque amanhã ele poderia estar enterrando ele mesmo ali, ó. Entendeu? Ou você mesmo. Algum problema na tua vida? Eu posso te perguntar, você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Porque muito será cobrado a quem será muito dado. E hoje você tem o cajado na mão. Você é padre e você é prefeito. E aí? Os dois momentos mais fortes de ensinamento na minha vida foi em relação à morte. A morte do meu pai foi o momento mais maravilhoso na minha vida. Eu acompanhei meu pai até o último momento. Meu pai, ele escolheu até o próprio túmulo, eu levei ele para escolher o próprio túmulo. No último momento conversamos com ele, falei, pai, pode partir em paz, que nós vamos honrar o que o Senhor nos ensinou. A honestidade, o trabalho, a família e Deus. Outro momento próximo da morte, em 2021, no final de agosto, começo de setembro, quando eu passei pela Covid, 2020, melhor dizendo, quando eu passei pela Covid, quando eu cheguei no limite. Então, para mim, não existia passado, não existia presente e muito menos futuro. A única coisa que eu precisava naquele momento era o ar para respirar e que eu não tinha. Era a única coisa. Então, foi nessa fase, inclusive uma Catanduva para todos, foi ali que eu pensei. Foi naquele momento. Falei, meu Deus, a gente tem que viver para todos. O que eu não tinha passado. Não, naquele instante de agonia, que eu passei pela agonia, naquele instante de agonia não existia passado, não existia presente, não existia futuro, não existia pessoas famosas ou desconhecidas, não existia ódio, não existia, precisava só do ar. Só do ar. Foram os dois momentos marcantes da minha vida. Quando eu lidei com a morte do meu pai, eu acompanhei até o último momento, e quando eu passei pela experiência da morte. Que não é nada, né? Você nada. Isso que eu me senti. Pó. É uma loucura. É uma loucura. Qual que eu é o não poder? Sou nada. É. Eu não sou nada. E hoje você é tudo, né? Hoje você é padre e você é prefeito. Não sou nada. Eu não me sinto... Você consegue sentir isso mesmo? Não, nunca me senti. Eu nunca me senti prefeito no sentido de autoridade. Nunca me senti. Eu me senti alguém que está servindo. Se falar que eu me lembro da prefeitura agora, que eu tenho saudade da prefeitura, não tenho. Se falar amanhã não preciso para a prefeitura, para mim não significa... Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Se hoje é servir para 100 pessoas, vou servir para 100 pessoas, para celebrar para 10 mil pessoas, que eu já celebrei até para mais, né? Milhões de pessoas. Eu vou celebrar. Se for para celebrar para uma pessoa, celebra para uma pessoa. Se eu celebrar sozinho, celebra sozinho, é missa, né? Então, para mim, se eu vou estar servindo um grande grupo, um grupo pequeno, eu vou estar servindo da mesma forma. Então, eu não dependo disso. O ser padre, para mim, é servir. De maneira que eu
continuo sendo o que eu sempre fui. Duro que é verdade mesmo, pelo duro não, eu percebo, as pessoas falam isso, todo mundo, eu acho que ninguém pode falar que não. Desde que eu te conheço até hoje, se eu mando mensagem, você responde, você é o mesmo cara que eu te conheço. Mesmo padre que é, o cara que é, mesma maneira de falar, mesma maneira de postura. Até brinco, fala assim, porque ele é padre, né? Então é uma maneira impressionante, né? Eu não sei falar de política, por exemplo. Eu celebro, tem final de semana que eu celebro 8 missas, 10 missas. Eu não sei falar dá um exemplo de prefeitura. Muito difícil. Muito difícil. É aquilo de sempre, aquilo que é a palavra de Deus, a comunidade que está ali, que vem beber da fonte, né, de estar junto com as pessoas. Você tem algum projeto? Eu vi aqui, ó, Padre Oswaldo propõe criação de fundo de proteção de animal. Projeto de animal, natureza, árvore, poda de árvore. O que você pode falar para mim que você pode melhorar? Porque é uma das coisas que realmente, uma das coisas que eu te atormento mesmo é quando eu vejo os animais e quando eu vejo poda de árvore em Catanduva, que acabam com essa cidade, arrebentam. Perto do hospital, do psiquiátrico, um IP gigantesco no meio de um terreno, arrebentaram ele, florido ainda, acabaram com ele. Quem estiver me escutando, se for do teu terreno, não é possível uma coisa dessa, acabaram com ele. Em relação aos animais, é uma preocupação, especialmente nos tempos atuais, né? Nós temos várias ações em favor, né, dos animais, em favor dos protetores dos animais. Hoje a prefeitura tem um programa de castração, né, gratuito, que a prefeitura fez convênios, né? Nós estamos melhorando ainda muito a situação dos zoonoses, reformamos todos os zoonoses. A recolha, né, dos animais, mesmo com as nossas limitações de não ter aonde recolher, mas aqueles que precisam dos zoonoses, que são enfermos, nós procuramos dar toda assistência. Damos apoio também à vereadora que batalha nessa luta. E estamos criando, né, construindo a Casa Animal, a Casa Pet, Casa Animal, que vai ser semelhante a uma clínica que vai dar atendimento gratuito, né? Temos também um parque, um pet park para o projeto, já tudo pronto para ser construído, falta o recurso, né? A gente tem que sempre cuidar dos recursos, mas já temos o projeto pronto, que seria ao lado ali do colégio, do conjunto esportivo, né? E já um projeto também para fazer um canil, mas também tem a questão de recursos. Então tem várias ações em favor dos animais, inclusive Catanduva é exemplo, né? Até foi mencionado pela imprensa. A natureza, você não consegue controlar todas as ações de uma gestão pública, é impossível. Você contrata empresas para fazer isso, procura fiscalizar, mas dentro de certas limitações que a gente acompanha no dia a dia. Quando nós assumimos a prefeitura, os serviços tinham 3 contratos, uma de varrição, outra de roçagem e a terceira de poda. Esses 3 contratos trabalhavam em torno aí de 40 pessoas. Varrição era em torno de 12 pessoas, poda aí mais umas 15 pessoas, poda umas 6 pessoas, umas 20 pessoas ali de varrição, de limpeza. E eram os outros que contribuíam, eram do projeto Frente Cidadã, né, o Trabalho Certo, que nós transformamos agora em PED, Programa Emergencial de Desemprego. Então, você não tinha muito acesso, não eram pessoas preparadas. E os contratos realizados pela prefeitura junto às empresas, as empresas queriam prestar serviço, que era por metragem, né? Então, quanto mais eles fazem, quanto mais eles podam, quanto mais eles varrem, era isso que eles queriam, né? E eu achava muito estranho esse contrato. Nós gastamos muito, era muito contra, até conseguimos, pesquisando, um formato diferente por posto de serviço. E aí, o ano passado, em setembro, conseguimos esse contrato, uma nova licitação, não mais por metragem, mas por posto de serviço. Aí já melhorou bastante, porque a empresa não tem mais a preocupação de fazer metros e metros. Então passava o trator roçando, se roçasse 1.000 metros por dia, mas se pudesse roçar 2.000 metros, ela ia ganhar sobre 2.000 metros. Hoje a empresa ela tem que fazer um trabalho melhor, vamos dizer assim.
né? Mas só que a empresa também, a gente cobra, mas ela contratam sempre pessoas e as pessoas que trabalham nessa área nem sempre são preparadas, né? Então a gente não consegue uma intervenção, mas estamos melhorando sempre mais. Já isso de 40 postos de serviço, desses 3 contratos, nós, nesse único contrato que faz varrição, aumentamos muita varrição, faz poda e roçagem, nós fizemos um contrato para 95 postos de serviço, e depois em janeiro de 2023 para 115 postos de serviço, e nós estamos com uma licitação aberta, já a empresa vencedora, está mais a questão de documentação, para até novembro, dezembro, março, nós iniciamos com 162 postos de serviço, de roçagem, varrição e poda. Para quê? Para poder fazer serviço melhor, né? Para a gente poder cobrar melhor, não ter aquela necessidade, como nós tivemos, de ter que roçar, podar. Então, vou ter uma equipe maior para podas, uma equipe maior de roçagem, de 35 vamos passar para 55 roçadores, assim por diante. Então, a gente acredita que com mais servidores, colaboradores, podemos exigir melhores serviços. Legal. Vamos chegando no final praticamente aqui. Vamos... cedo aí. E tá legal, mas tá legal mesmo, porque eu acho que dá para ficar bastante tempo, tem muita coisa para se falar. Mas falando em... Já passamos 1000 dias já de governo, né? Falando em 1000 dias de governo, vamos fazer um resumo desses 1000 dias de governo em várias coisas aqui, porque o pessoal tá me cobrando muita coisa. Uma seria o seguinte... Eu preciso que você me fala rapidinho depois, juntando tudo, hein? Juntando tudo. O terreno, não tem como fugir disso. O pessoal pode ficar tranquilo, você vai conseguir resolver sobre esse loteamento, essa base vai demorar, mas vai sair, como é que tá isso daí, tá? Outra coisa, vai ter mais 1000 dias, mais 2000 dias, você acha que a necessidade de continuar mais, para dar mais andamento nos teus projetos, eu acho que a necessidade de você ver com bons olhos reeleição, é positivo uma reeleição, principalmente para prefeitos, para dar continuidade no que você deseja fazer, eu acho que é importante isso, e o último e grande passo, o que esperar do Padre Oswaldo agora, de hoje, até o final desse mandato? Começar de trás para frente? Esperar do Padre Oswaldo, o mesmo. Eu nunca mudei, o mesmo objetivo, o mesmo ideal, o que eu puder fazer, colocando a vida a serviço, gastando tempo a serviço da igreja, a serviço da população, a serviço das pessoas. Eu não vou mudar porque eu não consigo mudar. Então é isso. Nós temos a nível de administração, nós temos 100 obras em andamento, então a meta para 2024 é concluir essas obras, é uma meta, né? Nós temos muitos outros serviços que gostaríamos de fazer, como eu falei até do parque, Pet Park, né? Mas vamos ter que reter o recurso, porque nós temos que concluir essas obras. E de onde o pessoal vê isso? Você fala, mas onde eu vou ver isso, tudo isso aí? Tem algum site, algum link, algum lugar? Sim, tem as redes sociais da prefeitura. Dentro do site da prefeitura eu consigo ver? Nós estamos reformando 36 escolas, 33 e mais 3 que são ampliadas, estão sendo ampliadas, são 36 escolas. Nós estamos reformando 34 unidades de saúde, né? Só isso praticamente são 70, né, 70 obras. E depois temos muitos outros prédios sendo reformados, alguns que já concluímos, outros sendo reformados, outros sendo construídos. Nós estamos construindo a Casa da Juventude, nós estamos construindo a Casa Animal, nós estamos construindo a unidade de saúde lá no Nova Catanduva, no Gabriel Hernandes, uma grande unidade de saúde. Nós estamos construindo uma outra pequena unidade de saúde ali no Jardim Paraíso, né? Estamos reformando a piscina olímpica do conjunto esportivo. Então são várias obras, as praças, né? Nós estamos com a Praça da República sendo reformada, nós estamos com a Praça do Colegião, nós estamos com a Praça da Catedral, nós estamos com a Praça da Vila Amêndola, nós vamos reformar, já está... um monte de coisa, mas então, quem quer ver tudo isso, aonde eu vou ver? Tem uma equipe de marketing, o pessoal está colocando tudo isso no lugar? Acompanhando as redes sociais da prefeitura, acompanhando as emissoras de rádio. Mas eu não consigo clicar em algum lugar lá e consigo ver tudo isso aí, algum lugar, uma coisa, não tem uma coisa mais rápida, básica, porque tem muita gente simples que quer clicar lá, pum, já vê um lugar mais simples.
Sim, no site, você vai conseguir ver muito. Agora, você não vai ver, nós vamos reformar as 36 unidades de saúde, as 34 unidades de saúde, já entregamos 8, né? Então, as que estão sendo reformadas, e a outra ainda nem iniciamos, né? Então, as outras que não foram iniciadas não vão estar lá. O que estão lá, aquelas que estão sendo concluídas, que foram concluídas, e aquelas outras. Mas a proposta até o final do ano que vem já está isso daí. Essa é a meta, né? Então, a nível de gestão é isso, e deixar a prefeitura em ordem, melhorar alguns serviços, como eu já falei, os serviços aí de zeladoria, e também questão de cemitérios. Nós fizemos outro contrato, né? 19 postos de serviço para zeladoria e cemitério, porque o cemitério era cuidado pela uma empresa pública, a Funecat. A Funecat não tem recurso, então o cemitério, esses anos, eles ficaram com bastante deficiência nos cuidados. E a solução que encontramos é terceirizar. Então já foi aberta a licitação, já foi feito o contrato, a empresa é a vencedora, agora vai ser homologado. Nós acreditamos que até novembro, máximo, estará, o cemitério terá, cada cemitério, uma equipe própria para cuidar. Então, pensando a nível administrativo. Tem várias outras coisas para serem, a PPP da iluminação, uma conquista enorme, que faz aí 20 dias que iniciamos a troca de lâmpada comum por lâmpada LED, vamos trocar mais de 22 mil pontos, a empresa já começou, já está com equipes maiores, agora fazendo ouvidoria e fazendo algumas avenidas, até fazer a cidade toda. A empresa tem 18 meses para fazer essa troca, mas ele se compromete até de 6 a 10 meses fazer toda a troca, vai ser uma conquista enorme para Catanduva. A segunda pergunta é de reeleição. Eu não é que eu sou a favor ou contra a reeleição, eu sou a favor que a administração ela tem que ser continuada. Eu penso como uma empresa, eu penso como um setor privado. Você tem que ter metas, tem que alcançar metas. Catanduva teve muitas fragmentações, veio um tipo de gestão, rompeu-se, veio um outro de outro formato, rompeu com o anterior e fez um outro formato, veio o terceiro, rompeu com aquele lá, o anterior, que já estava rompido com o primeiro, e aí saiu esse modelo, retornou outro modelo, rompeu. Então, Catanduva tem continuidade, uma administração tem que ter continuidade. Você vê Rio Preto foram alguns prefeitos que ficaram 8 anos, mas o modelo de administração continuou. Manuel Antunes, Caboclo, Edinho, 16 anos. Você veio numa pandemia também, né? Valdomiro, 8 anos. Então, a cidade é continuada. Eu morei em Curitiba. Curitiba tem uma administração continuada. Então, no meu ponto de vista e na minha perspectiva, esse modelo ele tem que continuar, porque nós estamos acertando muitas coisas. É impossível, por exemplo, Recap. Muitos municípios, muitos bairros, 30 anos, 20 anos sem recap. Então, nós fizemos levantamento, nós precisaríamos em torno de 150 milhões. É impossível em 4 anos fazer isso, é impossível. Nós já investimos 42 milhões, pretendemos investir mais uns 20 milhões, 30 milhões, tem 23 milhões travados no governo estadual, é convênio do ano passado ainda, que esse governo liberou, que são para recap, mas se nós chegarmos a 60, 70 milhões, vamos chegar a 50%, 40% da necessidade. Então precisa de mais um governo para fazer isso, para deixar a cidade recap praticamente pronta. Parte de pavimentação, muitos bairros nunca foram pavimentados, então nós fizemos um cronograma, precisamos em torno de 30 a 35 milhões, nós estamos investindo 15 milhões, já investimos em várias ruas e alguns bairros, fizemos Miguel Elias, atrás da Polícia Rodoviária, fizemos o Xangri-Lá, estamos fazendo Raul de Carvalho e algumas ruas, um custo de 15 milhões. E temos várias outras ruas para dentro do perímetro urbano, que fica em torno mais de uns 7, 8 milhões, mas não tem esse recurso. Eu acho que não consegue terminar nesse governo, a gente gostaria. Se a gente, pelo menos, o perímetro urbano ficar 100% pavimentado. Mas, além disso, ainda tem a instância executiva, lá em cima, atrás do Lorencide, lá. E nesse mandato é impossível, mas depois um próximo mandato, uma próxima gestão, conseguindo fazer lá, aí fica 100%
a cidade asfaltada. E os próximos loteamentos, eles têm que dar com a infraestrutura 100%. Então, não vamos ter mais esse problema de defasagem asfáltica em Catanduva. Por isso tem que ter continuidade. Nós organizamos a situação dos servidores, né? Investimos muito nos servidores. Então, daqui para frente é manter, né? É manter. A questão da iluminação, nós também, mais um ano, a gente consegue zerar. E a empresa que ganhou a PPP, o chamamento, ela tem 23 anos, então a empresa que vai cuidar de toda a manutenção, vai tirar isso da prefeitura. Questão do IMES, nós também estamos passando pela organização, investindo, vamos investir em torno de 10 milhões nesses 3 anos, para o IMES conseguir sobreviver, para ele buscar novos cursos, né? E assim abrir novos cursos, para ver se ele consegue se emancipar e no futuro crescer. A questão dos aposentados, né, do IPMC, conseguindo fazer segregação de massa e gerando uma economia aí de quase 20 milhões por ano para o município e garantindo a aposentadoria dos servidores até 2090, dos servidores atuais e dos seus beneficiados, né? E até 2090 ainda o IMES ficará em caixa em torno de 9 milhões. Então, fizemos todos esses cálculos. Então, todos esses serviços, eles têm que serem continuados. Mais um período de gestão, acreditamos que a gente consegue equacionar, aí a cidade só se desenvolver, né? Só crescer. Por isso, tem que ter gestão continuada. Em relação ao loteamento, esse é um assunto muito importante. Faço questão assim de detalhar. Você é um empresário, você quer fazer um loteamento. Primeiro passo, comprar a área, se você não tem. Você comprou a área. Segundo passo, fazer o projeto. Terceiro passo, apresentar o projeto para ter a aprovação da prefeitura, aprovação prévia, que são várias secretarias, para ver se o projeto está de acordo com as diretrizes do município, né? Esse processo pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois que a prefeitura municipal der aprovação prévia, vai para o órgão estadual, o GRAPOAB. O GRAPOAB pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano. O GRAPOAB faz a avaliação, devolve para a prefeitura, para aprovação do GRAPOAB, para a prefeitura fazer as adequações. Aí passa de novo para as secretarias. Pode demorar aí mais uns meses. Aí a prefeitura municipal vai dar a aprovação definitiva. Com a aprovação definitiva, a prefeitura dando a aprovação, aí vai levar para o cartório para fazer o registro. O cartório pode demorar 6 meses a 12 meses ou mais. Depende dos ajustes, né? O cartório tem muitas demandas, depende dos ajustes. Esse processo de aprovação da prefeitura prévia, de aprovação do GRAPOAB e depois da aprovação definitiva da prefeitura e mais o cartório, pode demorar 5 anos, 10 anos. Exemplos, esse loteamento Boulevard do Luciano, nós que autorizamos a aprovação definitiva. Demorou 11 anos para ser aprovado. O loteamento do João Romeira, que está saindo ao lado da rua 15 de novembro, da rodovia já que dá acesso a Ariranha, lá demorou 20 anos. Então, hora que o loteamento estiver totalmente aprovado, registrado, aí que o empresário vai apresentar à população, como está fazendo o Luciano. Agora que a população vai ter condições de comprar o lote, de adquirir um lote, e ele está fazendo a infraestrutura deve demorar mais praticamente 24 meses para fazer a infraestrutura para as pessoas, para a prefeitura dar a autorização para poder construir. Mais uns 24 meses, de 12 a 24 meses. Aí que vai começar a construir. A Associação Pão Nosso, a Associação Bom Pastor, fez o processo inverso. Como a associação, que a associação não tinha o dinheiro para comprar propriedade. E os associados também não tinham. Então a associação começou a se reunir em março de 2017, orientando as pessoas. Em dezembro de 2017, iniciou a compra da área, praticamente 20 alqueires, 10 milhões, né, foi a compra da área, e parcelado em 13 parcelas.
E durante esse período, todos os meses, os associados se reunindo para conversar, para tirar as dúvidas e tal. Em dezembro de 2018, a associação terminou de pagar a área para o proprietário, aí o proprietário passou a escritura para a associação. A associação, com a escritura na mão, foi contratar o escritório para fazer o projeto. Contratou o escritório. E depois de feito o projeto, em 2019, final de 2019, foi levado à prefeitura para a entrada, para ver se as diretrizes seriam aprovadas do projeto. Na época, a gestão engavetou, dificultou, então ficou 2019 e 2020 travado na prefeitura, o projeto. Em 2021, quando iniciamos, retomamos o projeto e do dia 31 de julho de 2021, tivemos a aprovação prévia aí das secretarias, levamos ao Grapoab. O Grapoab analisou em setembro, devolveu para fazer uns ajustes, seria quase um novo projeto. Aí foi feito desses ajustes, o novo projeto. Em 2022, levamos novamente ao Grapoab, recebeu a definição, a aprovação do Grapoab, voltou para a prefeitura para ter a aprovação definitiva. Aí a prefeitura, a secretaria fez as adequações, aí teve a aprovação definitiva. Em outubro de 2022, foi levado ao cartório para o registro. E o cartório foi fazendo as adequações. Praticamente no cartório já está tudo certo. Só está precisando de um aval, de uma anuência do Ministério Público para o cartório poder publicar. Depois que o cartório publicar, então aí o loteamento está inteiramente aprovado por todas as secretarias do município e pelo órgão estadual. E ele também está totalmente avaliado e registrado no cartório de registro do município. O loteamento está aprovado. Todo esse processo de 7 anos que nós fizemos com os associados, com o Luciano, ele fez sem um associado, né? Todo esse processo, ele não teria conhecimento da população se fosse privado, né? Depois de publicado, aí sim, então a prefeitura vai dar o aval para poder fazer a infraestrutura. Então o loteamento está aprovado e já reconhecido pelo cartório, só falta ser publicado. Só. Quer dizer então que o pessoal que tem e tá assustado, eles não precisam ficar assustados. Sim, 90% dos associados não estão assustados porque eles acompanham as reuniões. Então quer dizer os que ficaram assustados são os que não participam e que, através dessas 6, sem fundamento nenhum... Então quer dizer que quem você está me dizendo que quem está assustado é a gente que não sabe de nada que está acontecendo. Sim. Então, novamente, é a política que está assustando. Sem dúvida. E prejudicou algumas pessoas. Esse movimento que foi feito... Porque até o pessoal que trabalha com a gente fala sobre isso. Eles falam assim, o terreno. Muita gente pergunta sobre o terreno do padre. Eu falei, não sei. É terreno do padre, o padre que não tem entendendo. Você está entendendo? Quando a gente não está participando... o processo de loteamento é esse, o terreno do padre. É que nós fizemos o inverso, porque as pessoas não tinham dinheiro, né? Então teve que economizar, pagar a área para depois fazer projeto, dar entrada, fazer aprovação. Quer dizer que esse loteamento das pessoas que já estão acompanhando, das pessoas que têm esse loteamento, eles sabem muito bem que está indo tranquilamente. Sim. Quem tem pode perguntar para quem tem. Nós temos reuniões mensais. As reuniões são todas explicadas. Quem participa das reuniões tem conhecimento. Que loucura é essa, então? O mal age. O mal sempre vai destruir. O mal só tem uma finalidade. Uma vez por mês eu recebo uma mensagem sobre esse negócio do terreno. O mal só tem uma finalidade, destruir. Quando você percebe que alguém está destruindo a confiança, nesse período da SEI. Eu posso participar de uma reunião dessa? Sem dúvida, é aberta à população. A próxima até vou... Manda mensagem, vou levar o Júlio comigo, o Merlin. Tá sempre comigo, ele tá sempre comigo, não tem jeito, é baixaria. Nesse período aí da SEI, algumas pessoas ficaram preocupadas e acabaram até desistindo. Elas vão ficar revoltadas. Sim, muito é que eu tô te falando, a gente desistiu. Algumas desistiram nesse período da SEI, que esse movimento fizeram, vai dar certo. Elas vão ficar revoltadas, porque a hora que for publicado,
E aquele investimento que a pessoa fez de R$ 9.614. E era um terreno barato. Eu escutei pessoas falar, nossa, se tivesse dinheiro eu ia comprar. Foi R$ 9.614. Mas o lote, no mínimo, ali é R$80 mil. Hoje. 80 mil. Hora que ela falou, puxa vida, por que eu fui entregar? Foi em função de conversas de pessoas com uma... Eu escutei alguém falar hoje isso aí. Nossa, se eu tivesse investido, eu tivesse 9 mil naquela época, eu tinha gastado, comprado isso. Ainda bem que eu não comprei 9 mil, porque hoje eu tinha perdido. Quer dizer, então, que ele ia ficar nervoso. Ficar nervoso. Olha, que loucura. Assim que for registrado, por exemplo, nós estamos pleiteando... Eu que não estou vivendo isso, quer dizer, juro por Deus, eu estou em cima do muro. Sim. Eu preciso ver isso, porque é muita conversa. Padre, é muita conversa sobre isso, é impressionante, é uma converseira, então, e eu que não estou vivendo, vazias. E eu não vivo política em si disso aí, então é um tiro pra cá, é um tiro pra lá, é um tiro pra cá, aí a hora que você tá falando isso, daqui a pouco vem uns 50 mensagens de e-mail, de coisas, de documentos pra cá, entendeu? É uma coisa louca. A SEI, você sabe que alguém da justiça, padre, o que é essa? Nós não fomos contra a SEI. A gente procurou juridicamente pautar alguns elementos, porque a SEI ela foi falsificada. A SEI precisava de 4 assinaturas para ser aberta. E pela justiça foi reconhecido, inclusive pelo presidente da Câmara, que 2 assinaturas foram falsificadas para poder abrir a SEI. 2 vereadores assinaram, com o presidente da SEI e o presidente da Câmara assinaram, e as outras 2 assinaturas dos outros 2 vereadores foram falsificadas. Inclusive, os vereadores foram à delegacia e reconheceram que eles não assinaram. O próprio presidente da Câmara reconheceu que aquela assinatura não são desses vereadores. Então, a SEI já começou falsa, né? Começou falsa. Aí uma pessoa diz, padre, sabe o que é essa SEI? Desculpa a expressão aqui, mas é um saco de merda que não serve para nada. Nem para estrume, então. Não serve para nada. Por que não serve para nada? O que é o trabalho da SEI? Fazer as investigações, as oitivas, fazer as investigações, preparar um relatório e levar para o Ministério Público. Só que o Ministério Público já tem uma ação. Ele serve para tumultuar, então, para deixar a gente doido, para deixar a gente completamente doido. O Ministério Público não vai deixar a ação que ele tem em 2019, 2020, 2019, para acolher uma SEI do Legislativo. E que tem ainda assinaturas falsificadas. Você está em que partido hoje? PL. Você é do PL? Sim. O Bolsonaro está no PL? Sim. Mas é isso mesmo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu agradeço muito a presença aqui. Além de você, vai vir muita gente para cá. É legal. Eu tentei passar um pouco de conteúdo, eu acho que foi legal, acho que você passou um pouco do teu acontecimento aqui. Tem muita coisa para se falar, mas aí senão fica uma coisa muito longa, mas é muito importante as pessoas entenderem o seguinte, você é humano, eu acho que você tem acertos, você tem muitos erros também, precisa ser mudado em muitas coisas, como você tem muitos acertos, mas é bom ter essa visão de quem é você. Eu não conhecia muito esses lados assim, porque a gente percebe muita gente agredindo de um lado, agredindo do outro. E como a gente não vive a política tua, eu não estou acompanhando os dias, eu acompanho muito, e o Zap é muito perigoso. É impressionante. Quando se fala o trem, aí você vê o trem, vem 300 mil coisas de trem. Aí quando você fala o loteamento, vem 300 mil coisas de loteamento. Eu precisava entender muitas coisas, não só eu, e muita gente. E eu acho que o que está faltando, principalmente, é falar mais. Eu acho que você precisa falar mais. Não, tá na hora de falar mais. Não ficar só quieto. Falar, mostrar e demonstrar. Se realmente é verdade, se realmente é de verdade, demonstre. Mostre em documentos, mostre em provas, mostre em sites, demonstre, porque as pessoas precisam ver. Porque as pessoas estão carentes de ver as coisas, porque nós estamos desesperados, porque é muita informação, padre. É muita informação, e essas informações são jogadas para todo lado. E sabe com quem que a gente acredita? A gente acredita no amigo, a gente acredita no primo, a gente acredita às vezes num cara que tá lá do lado, e às vezes aquele cara que tá do nosso lado, ele já tá de um lado de um cara que vai ser candidato, ou tá do lado de um cara que ele tá pensando em ser um pré-candidato. E a gente não tá sabendo, porque eles estão todos já se preparando, porque o ano que vem vai ter eleição. E eu não vou ser candidato, deixando bem claro já, vocês nem me procuram, vai ser que eu não vou ser candidato, já nem me olhem. Mas é isso que eu tô deixando bem claro já para vocês.
Vamos mostrar a verdade. Vamos mostrar pro povo, pra mim, que eu não vou ser candidato, eu preciso entender o que tá acontecendo. Porque a hora que eu vou votar, eu preciso entender o que tá acontecendo. Não só eu, mas a minha mãe que não vai ser, a minha irmã que não vai ser, o Júlio que não vai ser. As pessoas precisam entender o que tá acontecendo. Porque a gente é catanduvense, a gente paga imposto, a gente quer continuar trabalhando na nossa empresa. Eu preciso ver essa cidade crescer, entendeu? É a cidade, não são vocês que são candidatos políticos. É a cidade que precisa crescer. Então, mostrem pra nós. Dê aonde? Daniel, ó, o site tá aqui. Entra aqui pra ver. A verdade tá aqui. Então, por favor, conte com a gente. Se precisar também ajudar a mostrar a verdade, conte com a gente. Porque, Daniel, ó, onde mostra a verdade? Monta pelo link aqui. Daniel, mostra. Se for de verdade, mostre pra nós. A gente ajuda vocês. A gente precisa mostrar a verdade. De verdade, mostre a verdade. Sim. Tá bom? Conte a verdade, conte com a gente. Tá bem, agradeço a oportunidade, todos estão acompanhando. Estamos sempre abertos para tudo, né? Mas especialmente para servir. Obrigado, gente. Conheça mais o café. Aqui, ó. cafécomzaquia.com, entrevista dele, vai estar lá. Vai estar várias outras entrevistas. Essa plaquinha é tua, ó. Obrigado. Essa plaquinha você vai levar de coração, você vai levar ela embora. Essa aqui, ó, guarda no armário, tá? Deixa de destaque. Deixa de recordação isso daí. Eu acho que esse bate-papo foi legal. Isso aqui foi legal, foi bacana, pelo menos pra mim, foi esclarecedor de muitas coisas. Obrigado pra você que tá escutando. Compartilhe, chame, convide seus amigos. Conheça mais o nosso projeto. E você quer participar? Entre no site, convide, marque seus amigos. Quer patrocinar o programa? Marque aqui. Gente, muito obrigado a todos. Eu agradeço de coração mais essa oportunidade que Deus me deu. Começamos com o pé direito, trouxemos aqui o Júlio, bombou já a entrevista, agora começamos mais uma vez contigo. Tá vindo umas entrevistas muito bacanas. Depois vai vir aqui o Roberto Cassiari vai vir também aqui. Nós estamos com várias entrevistas bacanas já agendadas. Eu acho que tem tudo para dar certo o Café com Záquia. O que a gente quer trazer é isso aqui. Nós temos que trazer catanduvenses, trazer pessoas da região, pessoal que tem produtividade, faz você refletir sobre a vida. É isso. Sem demagogia nenhuma. O que eu preciso é isso, aprender com vocês. Muito obrigado. Obrigado por você estar aqui. Valeu, gente. Um abraço.